Para a felicidade de uns, tristeza de outros, ficou definido que o horário de verão não irá ser adotado este ano no país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez o comunicado no período da tarde e a decisão do governo federal vai contra a recomendação de Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Complicado. Vamos conversar com Pedro Canguçu, direto de Brasília. Ele vai explicar para a gente no que se baseou, então, a decisão do governo federal, principalmente, por ir contra esse comitê especialista no setor elétrico. Pedro, boa noite para você. Conta tudo para a gente, por favor. Oi, Meire, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Finalmente, martelo batido e o Ministério de Minas e Energia descartou a possibilidade de voltar o horário de verão neste ano, mas estuda a possibilidade de voltar para o ano que vem, viu? Não descartou essa possibilidade. Isso porque o ministro Alexandre Silveira disse que o Brasil tem segurança energética assegurada para este ano. Então, por isso, não foi necessário voltar o horário de verão, que foi extinto lá em 2019 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem nós falamos aqui no Jornal Paranaíba que o ministro se reuniu com a equipe da ONS e também do governo para estudar essa possibilidade. Hoje de manhã também o ministro teve outra reunião e antes de comunicar à imprensa hoje à tarde, o ministro comunicou ao presidente Lula que não adotaria o horário de verão neste ano. Mas quais foram então as razões desses estudos, já que havia essa possibilidade de retornar o horário de verão neste ano? Bom, segundo o ministro Alexandre Silveira, ele avaliou junto com a equipe que houve uma melhora no cenário das chuvas e também dos reservatórios e por isso não houve essa necessidade. Com esse início das chuvas, os reservatórios aumentaram aí em 11%. Então por isso que nesse momento não foi adotada essa medida do horário de verão. E ainda segundo o ministro, se essa medida fosse adotada, haveria pouco tempo para que alguns setores se adequassem a essa nova realidade e também poderia atrapalhar os eleitores no segundo turno das eleições, apesar que, se a medida valesse, ela começaria somente após o segundo turno das eleições. Alguns setores estavam bastante esperançosos e com expectativa para que retomasse, como setores de bares e restaurantes, justamente porque lucram mais nesse período, já que demora um pouco mais para poder anoitecer, e outros estavam com essa expectativa de não acontecer, como os aeroportos, já que com o horário de verão atrapalha um pouco essa logística. Vamos ouvir então o que disse o ministro Alexandre Silveira sobre essa decisão de não retomar com o horário de verão. Chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. Bom, Meire, nós ouvimos aí o ministro Alexandre Silveira e, em particular, para a minha felicidade, esse ano não tem horário de verão. Eu volto com você. Eu não vou te negar, não. Eu estava torcendo para que tivesse, mas entendo completamente a sua comemoração.